980, algumas notas 960, várias 940, enfim, muitas notas acima de 900 e a menor registrada até agora 880. E lembrando que, como eu disse, não estão todos os alunos aqui. Aqui foram aqueles com os quais eu consegui falar, que manifestaram, que assim que tiveram o resultado, manifestaram. Alguns eu até mandei mensagem para saber o resultado, mas não me responderam ainda. Depois eu vou atualizando essa lista e volto a passar e a mostrar para vocês. Mas eu quero que vocês saibam que o trabalho é para isso, né? O nosso trabalho aqui, o nosso, porque não é só meu, né, gente? É meu e de vocês é para realmente obter notas acima de 900. É de excelência. É esse o grande objetivo. Às vezes eu falo tanto isso, né, Giovana? Nós conversamos sobre isso hoje, né, Giovana? Que quem nos tira acima de 900 fica se sentindo culpado. Ontem teve gente me mandando mensagem: a Rosa, desculpa, eu tirei 880. Meu Deus, não preciso pedir desculpa porque tirou 880, jamais. É uma ótima nota. Notas, ó, a Giovana aí se manifestando. É uma ótima nota. Só que eu falo muito das notas acima de 900, porque são as notas de excelência, né, meninos? Eu não vi ainda oficialmente os resultados, mas em 2019, vou até pesquisar sobre isso, apenas 2% dos candidatos obtiveram notas acima de 900. Então, agora, creio eu que no Enem 2020 deve ter ficado na casa lá de 1%, 1,5%, ou o máximo realmente 2%. Então, é um número bem restrito de alunos, né, que alcançam essa média acima de 900. Mas quem tira lá na casa dos 800 não está ruim não, 800, 880, 840, 820, claro que não. É 80% ou mais da prova. Mas o foco é para isso que eu trabalho, né, que eu faço com muito carinho que eu faço e me dedico e não há satisfação maior, meninos. Vocês nem imaginam. Ontem eu custei dormir. Acho que foram tantas emoções. Quando eu deitei para dormir à noite, eu estava tão emocionada. Eu estava tão assim, de tantos telefonemas, de tantas mensagens, de tantas manifestações, né? Teve uma hora que eu estava dando aula de manhã e não podia atender meu telefone. Quando eu peguei o telefone, que eu terminei a aula, tinha 100 mensagens, para vocês terem uma ideia. Então, a satisfação é muito grande. E eu estou contando e mostrando, porque eu quero que vocês estejam com esse nome aqui, com o nome de vocês na lista no ano que vem, e com a indicação da nota aí acima de 900, na casa dos 800, ou seja, notas muito altas e que possam contribuir para a aprovação de vocês na universidade que vocês pretendem, tá? Torço muito para isso, vamos trabalhar muito para isso, porque é possível. É possível, meninos, muito possível. Agora, puxãozinho de orelha, né? Para que isso aconteça, é preciso que se dedique um pouco mais. Eu recebi poucas redações esta semana. O que que aconteceu? Foi o tema? Vocês tiveram dificuldade com o tema? Manifestem aí para mim no chat. Foi o tema? Foi tempo? A semana foi difícil, porque né, encurtou um pouquinho, a aula não foi amanhã, quinta, foi hoje quarta, e isso dificultou. O que que aconteceu? Tem que redigir, meninos, porque esses alunos aqui eram alunos que redigiam incansavelmente, toda semana ali. Engraçado que quando eu fui, né, fazer essa lista, eu fiquei pensando em cada um desses alunos, lembrando, né, como que eles realmente eram dedicados, como que eles insistiam, muitas vezes ali não faziam da forma adequada e voltavam, refaziam, pediam orientações. Então, essa prática é muito importante, hein? Então, façam. Quem sabe aí agora, nesses próximos dias, para quem for ficar em casa, né? Que eu sei que muitos de vocês talvez não tenham uma programação para esse feriado, procurem realmente dedicar um tempinho, façam.
tá? Eu pedi que me enviassem até hoje à tarde a redação desta semana para que eu fizesse a devolutiva dela, como está sendo feita. Até pedi Luiz Otávio para fazer ali, quem fez vai receber agora. Eu terminei de corrigir, mas foi tão corrido que não deu tempo de eu enviar. Estou enviando, tá? Quem fez vai receber. Mas quem não teve tempo, faça, não tem problema. Pode mandar aí. Ah, tia Rosa, eu vou poder mandar sexta-feira. Tudo bem. Ah, eu vou mandar para você no sábado. Tudo bem. Mas o importante é que vocês façam, tá? Que vocês façam, que vocês se dediquem, né? Que vocês realmente se empenhem em praticar, em melhorar, em aperfeiçoar. Eu trouxe hoje como mensagem do dia, já coloquei lá, né? No nosso grupo de WhatsApp, para quem está chegando hoje, eu sempre coloco no nosso grupo os arquivos que vão ser usados na aula, a mensagem do dia ou da noite, como queiram, e, enfim, um recadinho, algo que eu preciso, né, comentar com vocês. E para hoje eu trouxe aqui, olha, uma frase de Michelle Obama. Eu gostei muito dessa fala dela, olha. Sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, tem a ver com a diferença que você faz na vida das pessoas. Eu acho que eu escolhi essa frase para mim mesma hoje, né? Claro que é também para vocês, para que vocês reflitam, mas eu fiquei pensando ontem, né, quando eu recebi os resultados, eu vibro, né, gente? Eu comemoro junto. Parece que sou eu que estou sendo aprovada, que estou tendo aquele resultado ali. Como que é bom, né, fazer diferença na vida das pessoas. E aí é que eu penso que muito, né, vale a pena. Por exemplo, amanhã eu estou indo para o sítio do meu pai, da minha mãe. Eles têm um sítio e eu estou indo para lá. E aí eu já avisei minha mãe, né, que eu vou ter que corrigir redação. Aí ela fica brava, ela fica assim, não é possível, que nem no feriado você para, eu não aguento isso. Às vezes tá todo mundo lá na mesa, comendo, bebendo, e eu tô lá, né? No notebook, corrigindo redação, ouvindo a conversa, mas tô corrigindo. Você consegue? Consigo, consigo. Consigo mesmo, de verdade. Então, é isso, não paro, é quase que 24 horas, né? Mas quando eu vejo os resultados, gente, como eu vi ontem, né? É muito bom. É muito bom a gente fazer diferença na vida das pessoas, né? E esse sucesso não é necessariamente o dinheiro que se ganha, mas essa diferença. Como vocês também, né? Como profissionais que serão daqui a um tempo, farão muita diferença na vida de muitas pessoas. Vamos almejar além, né? Claro, não, o passo inicial é ser aprovado no vestibular para cursar a faculdade, mas sempre focando nessa ideia de que o nosso trabalho tem que estar a serviço do bem-estar do outro, das pessoas, fazer diferença na vida das pessoas. É essa a mensagem do dia. Bom, eu começo, meninos, devem ter visto lá também, né, entre os arquivos que eu disponibilizei para a aula de hoje, é um arquivo que eu quero comentar rapidamente sobre os resultados do Enem, né? Em 2020, os resultados Enem 2020. Então, eu quero que vocês vejam, acompanhem comigo aí, talvez tenham visto. No Enem 2020, aí, houve apenas, pelo menos oficialmente, né, o que foi divulgado até agora, compartilhado, tá? Que às vezes eu acho que estou compartilhando, tá compartilhado. 28 redações nota 1000. Né? Oficialmente foi isso. Então, houve realmente uma redução. Né? Foram 2.795.978 participantes. E desses 2 milhões, apenas 28. Que seja 35, como né, eu disse a vocês, que tem sido divulgado extraoficialmente, mas ainda assim houve uma redução considerável do número de notas 1000. Inclusive, olha, um comparativo. Em 2014, foram 250. Penso que é isso, 250 notas 1000. Eu me lembro, em 2014 eu tive um aluno aqui, né, claro, também de Sete Lagoas, que estava entre esses 250 mil. Até hoje ele propaga isso, João. Eu conto isso porque ele também conta. Ele chega assim, às festas, você sabe quem sou eu? O João é muito brincalhão. Não, eu sou o cara que tirou 1000 na redação do Enem em 2014. Aí ficam rindo dele. Que isso, João?
Na época ele falava mais ainda, né, que ele era o único de Sete Lagoas que tinha tirado 1.000. Então, em 2014 foram 250, em 2015, 104, reduziu, né? Mais da metade. Em 2016, 77, em 2017, 53, em 2018, olha, 55, em 2019, 53 e em 2020, 28 redações, nota 1.000. Né? E vejam que de um universo que também, né, vem reduzindo consideravelmente o número de participantes, né? O desempenho médio foi de 588,74. É sempre importante, gente, pensar nessa média geral, que é a nota realmente predominante que a maioria dos candidatos tiram, né? Obtém. Então pense, a grande maioria obteve 588, vamos colocar aí arredondando 600 pontos. É uma média, né, realmente baixa. Então, quem às vezes fica lá triste, não vou falar nomes aqui. Eu tirei 880. Você está praticamente o quê? 300 pontos acima, né? Da nota da média nacional. Quase 300 pontos, né? Enfim, então, mesmo quem tire lá 760, está acima da média nacional. Claro que não tem que pensar em média nacional, que é muito baixa, mas ainda assim, principalmente vocês, que tem gente aqui no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano ainda como treineiros, quando receberem o resultado de vocês também, né? Felicitem-se, porque ainda assim, cursando o ensino médio, estão acima da média nacional. Então, isso é uma grande vitória, isso é motivo para alegria, né? Você ainda está se preparando e obtendo notas maiores do que aqueles que já concluíram o ensino médio. Tem que pensar por aí também. Né? Então, infelizmente, a média nacional é muito baixa. Por isso que uma nota acima de 900, gente, é realmente, né, uma honra, é algo de muito orgulho. E eu vi gente com 920 triste. Ai, tia Rosa, eu tirei 900 mil, gravou áudio, eu tirei 920. Gente, 920 é uma ótima nota, né? Excelente, 92%. Pense, é muito bom, né? Muito bom. É claro que o 1.000, né? Eu acho que talvez o foco seja tanto nesse 1.000, mas o 1.000, gente, é uma raridade, tem se tornado cada vez mais. Ele não é impossível de ser alcançado, mas ele realmente é uma nota, né? É uma nota que não é obtida tão facilmente. E me parece que esse ano os corretores realmente foram bem rigorosos, né, na correção. Depois eu quero tratar sobre isso. As competências avaliadas foram as mesmas, ter domínio da norma padrão, vou analisar um texto meu daqui a pouco, que é tratar disso, né? Que não significa necessariamente uma linguagem muito formal, muito culta, erudita, elaborada. Cuidado, engana-se quem acha que tem que usar palavras difíceis demais. Os textos 1.000 que são dados como exemplo, né, servem para mostrar isso. A linguagem tem que ser formal, sim, culta, padrão, mas não aquela linguagem erudita do século XIX, de uma obra clássica, do romantismo, do realismo, Machado de Assis. Não é nada disso. É uma linguagem cotidiana, mas é uma linguagem informal, né? É um português padrão. Tem que compreender a proposta. Talvez isso tenha feito com que muitos zerassem, inclusive, né? Em não compreender exatamente o tema, ó, porque houve um número bem significativo de zeros, ó, 87.567 zeros. Penso que é isso, que significa ou representa 3,22% dos textos corrigidos. Então, vejam que muitos candidatos zeraram 0,93% porque fugiram ao tema. Se fugiram ao tema, obviamente não compreenderam a proposta. Muitos provavelmente, gente, trataram sobre as doenças e não sobre o estigma associado às doenças, ou seja, não trataram do preconceito que se tenha em relação a quem tem doenças mentais, e sim de doenças mentais. Talvez tenham produzido um texto tratando especificamente depressão, porque os textos motivadores, né, acabavam, é, enfim, destacando muito a ideia da depressão,
Então não compreenderam a proposta e por isso zeraram. Saber relacionar e organizar as informações é um outro ponto importante. Às vezes quer enriquecer demais, coloca informação em excesso, coloca informação de menos. Vou falar disso também daqui a pouco. Saber argumentar, saber defender a ideia e elaborar a proposta mesmo adequada, respeitando os direitos humanos, né? E aí então foram muitas notas zero. A grande maioria foi por as redações serem deixadas em branco. 1,12% dos candidatos deixaram a redação em branco. É importante ressaltar isso, né? Porque, claro que houve um número significativo de alunos que fugiram ao tema, mas muitos desistiram. Muitos sequer tentaram fazer, ou por realmente, né, desânimo, frente também ao momento que estamos vivendo de pandemia. Muita gente foi fazer a prova para cumprir tabela, muito desmotivado. Quando se deparou com o tema, não teve vontade de fazer, não teve interesse em se empenhar, achou o tema difícil. Então, 1,12% deixou em branco, 0,93% fugiu. 0,46 copiou o texto motivador. Não pode copiar trechos do texto de forma idêntica, né? Trazer para o texto original. Muitos fizeram isso. Outros, olha, gente, não escreveram 7 linhas, porque texto insuficiente significa escrever menos de 7 linhas. Quem escreve menos de 7 é insuficiente, até 7 é suficiente, menos de 7 zera. Então veja que houve candidatos que escreveram menos de 7 linhas, 0,19%. Outros não atenderam ao tipo textual, ou seja, não fizeram o tipo de texto pedido, que é o dissertativo argumentativo, fizeram uma narrativa, fizeram uma mera dissertação, não dissertação argumentativa, depois vou tratar disso, né? Porque no texto dissertativo argumentativo você trata sobre o tema, mas também opina. Muitos não opinaram exatamente, só falaram, trataram sobre o que achavam que era o tema e acaba juntando uma coisa com a outra. Falou de depressão, a depressão é uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. A pessoa depressiva é aquela que entra para o quarto e fica triste, não quer ver ninguém. Mais ou menos isso. Não é o dissertativo argumentativo, é um mero texto expositivo, né? E pobre ainda por cima. Isso fazerá também. Parte desconectada é escrever algo que não tem nada a ver com o tema. Seria a redação lá miojo, né? Colocou lá a receita de miojo no meio do texto. Não tinha nada a ver. No meio do texto, o aluno escreve lá a receita de miojo. Então, alguém que no meio do texto escreveu, por exemplo, sobre o placar do jogo da semana anterior de um time de sucesso. Isso é parte desconectada, é rir do Flamengo, isso, Pedro, mais ou menos isso. Redações em branco, 1,12%, né, como eu disse, e outros motivos, né, variados, enfim. Bom, é importante também, não vou ficar aqui detalhando, depois vocês confiram, as notas máximas, mínimas e médias de cada área. O fato é que em 2019, comparando o resultado de 2020 com o resultado de 2019, a nota média subiu em linguagens, 3,8 subiu. Quem fez aí confere. A minha subiu, opa, então tá dentro. Ciências humanas também subiu, 3,64%. Ciências da natureza subiu 12,59%, boa, né? Matemática caiu 2,37%. E o Enem 2020 também foi diferente, né? Foram 4 aplicações. O Enem Impresso, que é esse que a maioria fez, o Enem Digital, a prova digital, eu tinha esses dados também, não coloquei aqui, eu fiquei até assustado, foi um número reduzidíssimo de candidatos que fizeram o Enem Digital, se eu não me engano, 104. Reaplicação, em todo o país, muito pouco, né? A reaplicação, que ocorreu lá em fevereiro, e o Enem PPL. Ou seja, foram realmente várias aplicações, né? Num período aí muito curto, em 2 meses, né? E por isso que o resultado saiu só esta semana. Enfim, esses são os resultados gerais. Depois vocês podem ler com calma, tá? Eu trouxe aqui também, meninos, para auxiliá-los ou para fazer pensar um pouquinho,
Numa reportagem, porque o G1, isso aqui eu extraí do G1, eu sempre busco lá, o G1 adora publicar reportagens com candidatos mil, né? Hoje deve até ter aparecido, né? Devem ter publicado mais algum. Esse aqui eu encontrei ontem. De candidatos que tiram nota mil. Então, sempre o G1 vai atrás de quem se dá bem, para saber o que fez, né? E, e trouxe aqui uma reportagem feita com a Aline Soares, uma estudante de 18 anos. Eu vou deixar, tá lá no grupo de WhatsApp, depois vocês leem, não vou ler. Eu gostei desse depoimento dela. Eu gostei, por isso que eu trouxe. Eu acho que vocês vão se identificar. Ela é lar de lado e feito até 2 textos por semana. Bom, aqui no título destacam 2 textos. Depois, no interior do texto, na entrevista, ela fala que era de 1 a 2 textos. Nem sempre era possível fazer 2, mas um texto ela sempre fazia. E é isso que eu quero ressaltar com vocês, viu? É preciso redigir, gente. Redação só se aprende a fazer fazendo, né? Não adianta só teorizar, por mais que vocês compreendam as minhas explicações, as minhas teorizações em relação à forma de fazer, tem que pôr a mão na massa. Então eu quero insistir muito hoje nessa ideia, como eu disse no início, de praticar. Reservem dentro do horário de vocês, do tempo de vocês, um tempo para a redação. Né? Então, eu vou fazer redação domingo à noite. Eu não me esqueço de uns alunos que eu tive há alguns anos, num turno noturno, num pré-vestibular, que dizia assim, que trabalhavam, né? Alunos que trabalhavam até para pagar o curso, né? O pré-vestibular, e falavam assim, professora, durante a semana eu não tenho tempo porque é muito corrido, eu trabalho o dia todo, estudo aqui à noite, mas eu reservo o domingo à noite. E não era num período de pandemia, claro, como agora. Então, eu lembro de um aluno dizendo assim: eu namoro, aí eu vou para casa da minha namorada no domingo, volto mais cedo. Às vezes vou à missa, achei bonito, vou à missa. Aí depois da missa eu chego e vou fazer a redação. Deixo a redação prontinha para trazer para você. Minha aula era na sexta-feira, para trazer para você na sexta-feira. Mas eu sempre faço a redação no domingo. Eu me programo, porque tire ali um tempo para isso. Por volta das 8, de 8 às 10 da noite, eu faço a redação. Eu vou ler sobre o tema, pesquisar, depois escrever. Então, programem-se, meninos. Façam disso um hábito. Qual dia da semana que eu vou tirar para fazer a redação? Né? Porque essa ideal é na quinta, tem que mandar a redação até na quarta, você acaba se embaraçando aí, né? Acaba tumultuando, não consegue fazer, não consegue mandar em tempo hábil. Então, enfim, programe-se. Reserve qual dia será o dia da redação. Então, a Aline, no depoimento dela, ela disse isso: olha, minha rotina de estudos foi bem diferente da que era antes da pandemia, precisei mudar muita coisa, eu tive muita dificuldade em prestar atenção na aula EAD, como muitos de vocês aí devem ter, né? Foi muito difícil, porque qualquer coisa me distraía, principalmente o celular. Qualquer semelhança é mera coincidência? Para contornar isso, tive que focar, deixar o celular de lado e realmente me dedicar aos estudos, meninos. Boa, né? Boa esse depoimento dela. Isso me fez lembrar uma aluna que eu tive também de ensino médio, há uns 3, 4 anos. Um dia eu me sentei com ela para comentar algumas incorreções na redação dela e elogiei, né? Nossa, como que você melhorou? Ela tinha uma dificuldade muito grande até o segundo ano. No terceiro, ela deu aquela guinada na escrita, né? Porque eu acompanho os meus alunos, que são meus meninos, né? No ensino médio, desde o primeiro ano, dou aula para eles primeiro, segundo, terceiro ano. E ela tinha uma escrita realmente não muito satisfatória até o segundo ano. E no terceiro ela deu aquela guinada. Eu fui elogiada. Ela disse, professora, tão simples. Eu parei de ficar nas redes sociais. Eu chegava em casa, tinha aula de manhã, os dias que não tinha aula à tarde. Eu chegava em casa, almoçava, deitava, pegava o celular e ficava horas, né, no WhatsApp, no Instagram, enfim. E aí eu vi que eu estava perdendo muito tempo.
porque eu começava a estudar umas 4 da tarde, eu distraía, quando eu via já era quase 4 da tarde, 3h30. E aí eu já estava com preguiça, aí já estava na hora de ir para academia, aí eu voltava da academia cansada, tomava um banho, começava a estudar, dava aquele sono e acabava ficando por isso mesmo. Eu deixei o celular de lado, professora, de verdade, eu parei de realmente, só finais de semana. E olhe lá, que às vezes nem assim, quando tinha simulado alguma coisa, eu deixava de lado também. Só quando dava mesmo. Tanto que muitos meus amigos estranharam, porque eu sumi das redes sociais. Mas eu foquei muito. Né? Aí quando eu falei para ela dos resultados, dos avanços dela, não, professora, que bom ouvir isso, porque não foi fácil deixar o celular, não. E foi a dica aqui dessa Aline, olha só. Meu preparo foi fazer até 2 redações por semana. Estudei até a véspera, porque fiquei ansiosa. Então, um dia antes da prova, eu fiquei revisando as minhas redações. Importante isso, revisar as redações. Quem está recebendo a redação corrigida aí da semana, eu sempre reforço. Não olha só nota. Eu sei que vocês querem nota. A preocupação sua é a nota. Imagino vocês abrindo o arquivo. Vocês não olham nada, vocês já vão direto na nota. Deixa eu ver quanto que eu tirei, tá? É claro que tem que olhar a nota, mas depois tem que voltar e olhar também as incorreções, observar, né, os erros linguísticos cometidos. O ideal é imprimir, se tiver impressora em casa, imprimir o texto com as correções, né? Se não for possível imprimir, ao fazer novas redações, verificar os erros, né? Verificar o que não está adequado. Peraí, essa palavra eu errei, afim. Ai, meu Deus, afim é junto ou é separado? Ai, eu sempre erro isso. Você tem todo o direito de errar. É normal, mas vai lá, consulta. Toda vez que for fazer, consulta, até fixar. Nossa, tia Rosa corrigiu. Eu vi que é afim, separado. Não é mesmo, separado. Então vou lá, corrijo. Agora, se vocês não observam os erros, se vocês deixam passar, né, as vírgulas, as expressões inadequadas, porque vocês veem que eu corrijo sinalizando os erros em amarelo, na frente eu escrevo a forma correta, né? E coloco ainda observações abaixo do texto, por exemplo, coloco lá, segundo e terceiro parágrafos pouco desenvolvidos, segundo e terceiro parágrafo sem conclusão. Então você tem que observar essas incorreções para nas próximas tentar melhorar. E se não compreender a correção, me chamar, gente, eu estou inteira à disposição. Às vezes eu não respondo de imediato, sempre digo isso, porque eu estou dando aula agora mesmo. Ó. Eu estou aqui, meu celular não para. Tem aluno meu de ensino médio aí fazendo redação que eu pedi para mandar até hoje, meia-noite. Aí já viram aí, ó. Um texto para a última hora está me pedindo auxílio, né? Então eu ainda vou atender quem me chamou. Não dá às vezes por causa das aulas, né? O período que eu tenho com aulas, mas eu não deixo sem resposta. Não entendeu? Verifica. A Aline fazia isso, olha. Ela revisou as redações, né? Meu preparo foi fazer até 2 redações. Ah, isso aqui eu acabei repetindo. Peraí. O que mais que ela falou? Ela falou que a proposta que ela apresentou foi a ação do Ministério da Saúde para intensificar a criação de atendimentos psiquiátricos públicos e a ação do Ministério de Comunicações para divulgar a importância do respeito às pessoas que sofrem de doenças mentais e da identificação precoce dos casos, foi o que ela sugeriu. A redação dela não foi publicada, deve ser, claro, né? Ainda não foi, eu procurei, não encontrei. Ela também sugeriu o seguinte: uma dica que eu tenho para dar é ter muita calma e tranquilidade na hora de realizar a prova. Estudem muito antes, mas até o seu limite. Não passe disso, pois desgasta muito ao longo do ano. Então, foco nas matérias que têm mais dificuldade. Fica tranquilo, que dá certo. Para ela deu, né? Ela também disse que uma técnica que eu usei foi fazer o esqueleto da redação antes de escrever o rascunho. Peguei a introdução, os 2 desenvolvimentos e a conclusão, coloquei de lado e dividi em tópicos. Isso me ajudou muito a fazer a redação final, né? Eu tenho um desejo no coração desde pequena que é cursar medicina. Eu quero muito entrar nessa área porque eu acho uma área de atuação muito bonita, muito incrível. Eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas a dar assistência a elas e salvar vidas. Aí, ó, tem a ver com a mensagem de hoje, né? Transformar a vida das pessoas. Então, eu trouxe essa reportagem aí, porque é um depoimento de alguém que teve, né, uma nota de excelência, e porque
realmente essa ideia de deixar o celular de lado ajuda. Se você observar o tempo que você gasta realmente, né, nas redes sociais, seria um tempo que você gastaria para fazer uma redação. 1 hora, passa-se até muito mais de 1 hora em redes sociais, né, gente? É fácil passar desse tempo até. Então, tentem se organizar, tentem realmente deixar um pouquinho de lado, focar como ela focou, porque ter resultados como que ela teve aí ajuda muito, né? Claro. Vocês se identificaram com a reportagem? É isso mesmo? Quem se identificou aí? Fala eu. Ou não tem nada a ver, não parece nada comigo, não sou assim. Ah, tem, né? Tem muita identificação aí. Tem, olha lá, eu. É. Aqui tem uma pergunta da Gabriela. Quanto tempo mais ou menos é bom para fazer uma redação? Bom, a orientação, né, dada pelo INEP, inclusive no dia da prova, é dado 1 hora a mais. O tempo de 1 hora, né? Pensado oficialmente é 1 hora. Mas isso também, gente, não é uma verdade, né? Os candidatos de nota máxima, nessa reportagem aqui não saiu, mas em reportagens anteriores de candidatos que tiveram nota máxima, é, muitos deles não jamais gastaram 1 hora. O tempo médio é de 1 hora e meia, 2. Tá? Inclusive o ano passado, 2019, né? Não foi ano passado, 2019, no penúltimo Enem, eu tive uma aluna de nota 1000, a Bruna Guarsoni, e ela, nos depoimentos dela, depois da prova, ela sempre fizeram essa pergunta para ela: quanto tempo você gastou lá na prova oficial? 2 horas. 2 horas. Ela não gastou 1 hora. O dobro do tempo previsto. Mas aí, qual a dica dada por ela? Treinar bastante a resolução das questões objetivas, ganhar agilidade na resolução das questões das outras provas para ganhar tempo para redação. Agilizar na resolução de questões, treinar, fazer muita questão de prova anterior. Vocês viram, foram várias aplicações do Enem, né, este ano. Então, pode pegar as provas do PPL, as provas do Enem Digital. Eu até tenho essas provas, vou mandar para vocês depois. Vou salvar os arquivos com gabarito, eu tenho. Vou mandar qualquer dia desses aí. Quem quiser depois resolve as questões, vai treinando para ganhar essa agilidade e ganhar realmente tempo para fazer a redação, porque 1 hora não é suficiente. Mesmo quem já tem uma habilidade, uma certa facilidade em escrever, muitas vezes não é possível fazer realmente em 1 hora, tá? Foi a pergunta feita aí. Respondeu, Gabriela? Respondeu? Olha só, no início eu falei, vou repetir. Hoje temos gente nova aqui na salinha. Vamos ver se chegou o Bruno. Tá aí, Bruno? Seja bem-vindo, meu querido. Quando eu chamei por você, acho que você não tinha chegado ainda. Seja muito bem-vindo à salinha. As trigêmeas, né? A Gabi, a Luana e a Samira também não manifestaram ainda. Eu falei no início aí, temos muitos gêmeos nessa turma. Temos a família Borati, 2 meninas e um menino, o Névio, a Maria Clara e a Ana Luísa, trigêmeos também. Temos a família Lessa, a Rafaela Lessa, a Marcela Lessa e agora mais trigêmeos. A Gabi, a Luana e a Samira. Mamed, o sobrenome de vocês? Pois é, a família Mamed está aí. Ana Clara, que já se manifestou, e Giovana. E vai chegar mais gente. Tem gente aí esperando o Sisu. Falou: olha, eu quero entrar, mas tem que esperar o Sisu para ver o que vai decidir. Então, por isso que eu sempre estou anunciando a chegada aí, tá? Bom, meninos, para hoje eu trouxe, claro, como de praxe, um outro tema. Eu vou falar dele, tá? E daqui a pouco volto a falar de redação, Enem, de estrutura de texto. O tema que eu trouxe para hoje é um tema que também tem a ver, já que falamos de celular, esse universo aí vocês entendem bem, né? Então eu trouxe aqui uma temática que discute uma problemática em torno disso. O exibicionismo na era digital. Hã? Como assim? Entendi nada. Vocês reagem assim, ah, que tema difícil, que tema é esse? Eu tenho
puxada, meninos. Estou trazendo uns temas aqui que faça pensar, né? Eu tenho que trazer temas que levem vocês a refletir, como nas semanas anteriores falamos de economia colaborativa, falamos de empreendedorismo, falamos de educação financeira, questões ligadas à economia, né? Agora vamos falar um pouco de comportamento. E essa temática, então, da semana trata disso. O ato de se exibir em excesso, porque exibicionismo é isso, o ato de se exibir excessivamente, nesse momento que vivemos hoje, na contemporaneidade, na pós-modernidade, na era digital. Sem que nós nos demos conta, nós nos exibimos muito nas redes sociais. E vocês jovens, principalmente, né? E como se exibem? Pois é, a temática é essa. Antes disso, olha, só ressaltar, para quem está chegando agora, e mesmo os que já estão aí que não entenderam. Vocês vão me enviar, até coloquei aqui hoje as orientações no final, tá vendo? O arquivo que fica lá no WhatsApp à disposição de vocês, de como deve ser enviada a redação, tá? Para quem digitar, eu peço que façam na fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples, coloquei tudo aqui as margens. Ai, tia Rosa, não sei fazer isso não, tem problema, digita e me manda. Agora, quem sabe fazer, formatar, se me mandar formatado, ótimo. É só observar como é que eu mando de volta corrigido, porque eu mando de volta corrigido nesse formato aqui, tá? O arquivo tem que ser salvo em Word, não em PDF, o Word, porque eu faço as marcações, as correções no próprio texto e enviado para o meu e-mail que está aqui. Para quem está chegando, cuidado, meu Souza é com S. Ocorre muito, de muita gente mandar no Souza com Z. E aí depois, você recebeu minha redação? Não, meu Souza é com S. Ah, deixa eu ver. Ah, escrevi com Z. Então, claro, não vai chegar nunca, não existe, né? E agora o meu e-mail está com resposta automática. Então, quando você envia, você recebe a confirmação de recebimento. Se não confirmar, é porque realmente eu não recebi. Insista, manda, ou então me manda um WhatsApp para que eu confira e verifique se não recebeu. Porque às vezes também congestiona, tá? Às vezes é tanta redação enviada. Hoje de manhã, quando eu abri meu e-mail, tinha 203 redações. É mais ou menos isso. Então, acho que tem hora que é muita gente mandando, congestiona. E aí, não sei porque, parece que não vai resposta. Mas, no geral, chega, né? Quem está acostumado aí sabe. A redação tem que ser enviada até quarta-feira, tá? Até às 0 horas, meia-noite, tá? Até a meia-noite. Tá aqui meu WhatsApp, quem vocês quiserem falar comigo, coloquei aí, que é o mesmo que eu utilizo, né? Enviando a redação corrigida. Eu envio pelo WhatsApp. E aí, meninos, vejam que tem aqui a folha para fazer a redação. O que eu sugiro? Que vocês imprimam essa folha. Quem tem impressora em casa, ótimo. Quem não tem, salva esse arquivo, vai a algum local que, né, seja possível imprimir, a casa de um amigo, enfim, imprima algumas cópias e faça o rascunho da redação antes nesta folha, no papel. Vocês vão mandar para mim digitado, eu preciso do texto digitado porque eu mexo no texto, coloco observações. Mas, para que vocês não percam a prática de redigir à mão, de escrever à mão, façam um rascunho primeiro no papel. Faça um rascunho no papel. E depois passa a limpo digitando. Então, primeiro faz o rascunho, não é no celular, não é no computador, é no papel. Por quê? Porque aí você vai evitar ultrapassar o limite de linhas. A folha de redação Enem, ela é bem restrita, as linhas são curtinhas. Não é folha de caderno também não, nem de fichário. Porque se você faz na folha de caderno ou no fichário, acaba que fica um espaço que é diferente do espaço oficial. Então, faça na folha como essa aqui, tá? E depois você passa ali, vai dar diferença, tá? Outro dia um aluno me mandou uma mensagem, eu até já comentei esse caso aqui, mandou assim, tia Rosa, a minha redação no papel deu 27 linhas, mas quando eu passei a limpo, deu 18 linhas. Tem problema? Claro que não! Não pode ultrapassar, é essa folha, esse espaço aqui.
como lá na prova oficial. Você não pode escrever além das 30 linhas. Agora, claro que na hora de digitar, nesse formato aqui, né, que eu pedi, Arial 11, espaçamento simples, vai dar diferença. Então, não é o tamanho do texto eletrônico, é o tamanho do texto escrito à mão. E, meninos, isso faz diferença, tá? Eu tenho insistido com os meus alunos lá de ensino médio, porque eu dou aula para ensino médio, que façam à mão. E aí, no caso deles, eu exigi que as provas, quando eles tiverem que fazer prova, dou redação como prova, né? Que eles façam à mão e me enviem, né? E aí tem todo um processo da escola, enfim, que não vem ao caso. Mas aí muitos disseram o seguinte: eu estou tendo dificuldade para escrever à mão, tia Rosa. Nossa, eu percebi como que eu estou tendo dificuldade. Eu tô acostumada, eu desacostumei de escrever. Realmente, porque por mais que você escreva, faça anotações aí em relação às outras aulas, mas ainda assim perde um pouco essa destreza, essa rapidez na escrita. Então, muitos tiveram essa dificuldade. Por isso é importante que vocês façam primeiro o rascunho no papel. Digita, porque tem que me mandar o arquivo assim, é rápido, é fácil, é prático, né? Então, até para que eu devolva com as observações, quem já viu a correção aí já entendeu que é super detalhada, então, enfim, foi a forma que eu encontrei. Mas você deve fazer no papel antes de enviar, tá? Ficou claro, meninos? Para quem está chegando ou para quem já está aí há algum tempo, mas não tinha entendido esse processo ainda, deu para entender como fazer aí no papel? Ficou claro para vocês? Respondam aí, por favor. Vamos lá, vamos ver se ficou claro. Sim, sim. Ai, ótimo, ótimo. Bom, voltando ao tema, essa tirinha aqui, ó, do texto 2, nossa, ela resume a ideia. Olha só, o turista lá, frente à Torre Eiffel, é supostamente um turista, tirando uma selfie. Aí a namorada, a esposa, né? A mulher, sempre a mulher, brava. Para de tirar selfies e aproveita o momento. E ele: "Você acha que eu vou perder meu tempo aproveitando o momento?" Ou seja, não está preocupado com o momento. Ele está preocupado em quê? Em se exibir nas redes sociais. É isso que acontece o tempo todo, gente. Eu lembro sempre daquela típica cena dos parabéns, no momento que vai se soprar as velas, né? Ou a vela do bolo. Muitas vezes a pessoa fica assim: "Não, peraí, não sopra ainda não, sopra ainda não." Perde a naturalidade, a pessoa já tá passando, não, peraí, aí ela fica assim, ela não sabe se ela olha para a vela, se ela olha, né, para o celular, para a câmera lá de quem tá tirando a foto. Muitas vezes você deixa de viver aquele momento, né? Antes de comer, não, peraí, tem que postar aqui o que que eu tô comendo, né? Tô com os amigos, opa, vamos tirar uma selfie. Quanto que se perde, né, registrando aquele momento, se exibindo. Isso é problema? Isso é problema, tia Rosa? É problema. Olha só, esse texto aqui trata disso. Depois vocês podem até buscar, tá aqui a referência para ler o texto completo. Se antes a chance de fotografar pessoas em momentos únicos estavam restritas a no máximo 36 poses de um filme, que vocês nem sabem direito o que é isso, né? Hoje as novas tecnologias possibilitam infinitas tentativas, com os mais diversos conteúdos. São inúmeras as ferramentas para registrar em imagens, lugares, produzir vídeos, publicados na internet, passa tempo hoje milhões de usuários das redes. O Brasil se destaca nessa área. Olha só, uma pesquisa realizada pela Nielsen detectou que os brasileiros são os que mais usam mídias sociais no mundo, superando países populosos como Estados Unidos, Índia e China. O levantamento mostra que 75% da população nacional acredita que a principal função do smartphone é acessar essas mídias. Concordam? A principal função do smartphone tem sido acessar as mídias, né? As mídias sociais, as redes sociais. Olha só, as pessoas gostam de se relacionar, de contar aspectos de sua vida particular às outras. E a web potencializou esse comportamento, afirma Fernanda Pascal Leonardi, especialista em direito digital. Os brasileiros têm o hábito de se expor, de dizer que vão viajar, de contar o que compraram, mas é preciso entender, olha só,
mas é preciso entender que que a internet, há um nível, que na internet, desculpa, ficou faltando um Nzinho aqui, que na internet há um nível insuficiente de privacidade. Então, esse é um aspecto que pode ser discutido no texto. Deve haver privacidade. Nem tudo pode ser mostrado e divulgado. Primeiro que é perigoso, por uma questão de segurança, né? Muitas vezes revela-se tanto a vida pessoal, privada, que acaba sendo um facilitador para que aqueles que agem de má fé se aproveitem dessa exibição, né? Tracem um perfil daquele usuário, consigam aplicar golpes, enfim, atitudes ilícitas de toda e qualquer espécie, né? Por exemplo, em relação à pedofilia, muitas vezes a pedofilia com adolescentes e jovens ocorre em função mesmo desse exibicionismo. O pedófilo, o criminoso, né? Porque é um criminoso, dedica meses, dias e dias pesquisando, investigando, conhecendo a realidade daquela pessoa, né? Que disponibiliza aquela informação ali. Enfim, então é algo arriscado. Tá, esse é um aspecto, pode ser discutido a segurança. O outro aspecto que também pode ser discutido, olha só, as selfies, por exemplo, que são uma forma de exibicionismo, que o exibicionismo não é só a selfie, é toda e qualquer exibição de forma excessiva, que não se dá só por selfies, né? Mas pela demonstração ali da vida privada. Então, quando você fotografa ali aquele sanduíche que você vai comer, né? Que não é necessariamente uma selfie, é um exibicionismo, né? Por que que eu tenho que mostrar o tempo todo o que que eu estou comendo? Por que que eu tenho que, enfim, me expor por tanto tempo? Então, esse exibicionismo, mais especificamente essa selfie, é uma forma de expressão, de autopromoção, de culto ao ego. Por que tanta necessidade de se expor? Pois é, o texto, o tempo em inglês, self, é uma redução da expressão self, o termo. Gente, o que é isso? Ficaram alguns errinhos aqui que passaram mesmo. Ou traduzindo para o português, autorretrato fotográfico. É uma ação de registro realizada principalmente por jovens munidos de smartphones. Segundo uma pesquisa de 2012 da empresa de tecnologia Cisco, cerca de 60% dos jovens nascidos, olha, entre 1980 e 2000, checam compulsivamente celulares inteligentes, a internet, incluindo nessa checagem os conteúdos relativos a essas imagens. Uma das características do selfie das selfies é que são tiradas com o objetivo de serem compartilhadas em uma rede social como Facebook, Instagram, por exemplo. Podem ser tirados individualmente, com um grupo de pessoas ou com celebridades. O foco, de qualquer forma, é o detentor da conta na rede social na qual a foto é publicada, frequentemente relatando fatos cotidianos, acontecimentos relevantes ou surpreendentes na vida do usuário. Por conta disso, os selfies têm sido considerados uma forma de expressão e de autopromoção na rede. Bom, e aí? Mas eu ainda não entendi. Qual que é a problemática disso tudo aí? Quando a pessoa se habitua a esse exibicionismo, isso se torna algo tão forte, uma prática tão comum, que acaba realmente afetando o comportamento, o pensamento, os sentimentos, as sensações e até a saúde mental dessa pessoa. Primeiro porque torna-se um vício. Se ela não faz, né, se ela não pratica esse exibicionismo, se ela não se mostra, ela se sente mal. Então acaba gerando uma dependência que por sua vez também acaba se ligando a outras questões, a outras atitudes que também são prejudiciais, como por exemplo a ansiedade, porque a pessoa fica ansiosa o tempo todo para ver quantas curtidas houve, se, enfim, ela foi aceita, se ela não foi aceita, né? Se houve ali, enfim, os likes, se houve ali as curtidas, dependendo da forma como ela se expõe, enfim, aquela ansiedade. Ao mesmo tempo, como ela se exibe muito, ela também passa a observar quem se exibe. E quando ela sente que ela não se exibiu tão suficientemente ou tão bem quanto outra pessoa, ela se sente
frustrada. Daí vem também outros sentimentos, como a depressão, né, a frustração por não corresponder à expectativa do outro ou por não ser melhor que o outro. Enfim, acaba abalando emocionalmente. Claro, gente, que é algo muito sutil, naturalizado, banalizado, não visto como um problema, principalmente para vocês, por vocês jovens. Mas se vocês lerem a respeito disso, vocês vão perceber que afeta em muito, atrapalha muito na concentração. Aí tem tudo a ver com a fala lá, né, da estudante. Deixou o celular de lado, porque sabe que isso acaba desfocando. O tempo que se gasta checando, né, verificando as redes sociais, é um tempo realmente muitas vezes dispendido para algo pouco produtivo e que muitas vezes, ao contrário, é extremamente prejudicial. Ele é naturalizado, repito, é banalizado, é um comportamento que se torna aceitável, comum, mas que não é adequado, nada adequado. Então, é um problema social. O que vocês têm que discutir nessa redação, mostrar nessa redação especificamente? Que esse exibicionismo é algo prejudicial. E aí você pode sim, claro, mostrar as consequências desse exibicionismo, mostrar as causas desse exibicionismo, né? Porque há essa necessidade também dessa exibição em excesso, como aqui sugere, só para se expressar? Não, não necessariamente. Há mil outras formas de expressão. Ou então você pode se expressar sim, mas não precisa ser em excesso. Aqui a gente está discutindo o excesso, né? Muitas vezes para se autopromover e o culto ao ego, né? Porque a pessoa ali é realmente alguém vaidoso, que necessita do aplauso, necessita da aprovação alheia, que tem conflitos internos, tem conflitos consigo e acaba transferindo isso para o seu comportamento nas redes sociais. Alguém, o Matheus perguntou aqui, se pode colocar como argumento a necessidade de aceitação em padrões. Sim, muito, né? É a partir desse exibicionismo que vão surgindo doenças, Mateus, como a bulimia, a anorexia, a vigorexia, essas doenças todas também relacionadas a padrões de beleza e a comportamentos. A pessoa acostuma tanto a ver a perfeição nas redes sociais, é tudo tão lindo, perfeito, maravilhoso, que ela quer imitar quem se exibe ali de forma, né? Não é somente ela se exibe, mas ela aprecia quem se exibe muito e quer estar dentro desses padrões. Em função disso, ela passa a se alimentar mal, né, de forma a consumir anabolizantes, enfim, a não ingerir devidamente os alimentos, que são as doenças, como eu disse, a bulimia, a anorexia, em função dessa busca pelos padrões que surgem a partir desse exibicionismo. Né? Vocês veem que tem a ver também até com o tema que foi proposto este ano, lá, as doenças mentais, porque muita gente vai desenvolvendo transtornos mentais, psicológicos a partir disso, né? Essa busca excessiva. A Gabriela perguntou aqui. Ah, a Gabriela comentou, desculpa, Gabriela, um comentário particular aqui, tá? Desculpa, Gabriela. Não vou comentar o que você comentou. Desculpa, eu achei que fosse o que eu falei. Perdão, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, não. Desculpa, Gabriela. Eu me confundi, tá? Bom, então, meninos, entenderam que aqui tende a haver essa abordagem em torno desse exibicionismo como um problema social? E aí vocês podem até relacionar, como eu estava dizendo, com um comportamento que é muito mais praticado por jovens, né? Tende a ser mais por jovens e adolescentes do que por adultos, né? Claro que há adultos também extremamente exibicionistas, mas é menos comum. Está muito ligado à faixa etária lá de jovens e adolescentes, e isso prejudica, inclusive, no desenvolvimento, né? É, mesmo emocional, como eu disse, no desempenho das tarefas cotidianas, na dedicação aos estudos, né? Futuramente ao trabalho.
Inclusive, hoje há empresas que têm optado muitas vezes por contratar pessoas. Uma vez eu vi uma reportagem assim, uma padaria em Belo Horizonte que passou a contratar pessoas já inclusive aposentadas e não tanto jovens, porque aquelas mais jovens tinham que ser advertidas o tempo todo pelo uso excessivo do celular, mesmo, né, sendo alertado que não podia usar o celular no horário de trabalho, de forma escondida, por vício mesmo, ficavam ali checando o tempo todo, agiam de uma forma também pouco adequada, pouco educada com quem ia à padaria para ser atendido, enquanto aquela pessoa mais velha olhava as pessoas nos olhos, tratava com cordialidade. É outro fator. Às vezes a pessoa se habitua tanto a estar vidrado ali no celular, nas redes sociais, se isola no seu mundo. É como se vivesse realmente uma vida virtual e não real, vai se tornando indiferente, apático, perde a sensibilidade, essa coisa do olho no olho, de olhar as pessoas nos olhos, de falar pausadamente, ponderadamente, acaba se perdendo. Há uma série de consequências em relação a isso. A Gabriela perguntou se afeta na socialização. Afeta e muito. É exatamente o que eu estou falando agora, né? A pessoa se isola naquele mundo, ela está tão vidrada no mundo ali virtual que ela esquece do real, da cordialidade, do sorriso, do toque, do afeto. Claro que estamos em período de pandemia, mas antes disso, pensa, a pessoa acaba se tornando uma pessoa fria, né? Pouco próxima de quem está à sua volta. É como se ela vivesse um mundo à parte. Leiam sobre esse tema. Eu trouxe propositalmente, gente, porque um tema está ligado ao outro. Lendo sobre esse exibicionismo, você vai ler sobre outras questões também da pós-modernidade, né? Que é o momento presente que estamos vivendo agora. Bauman falou muito da pós-modernidade, né, como sociólogo, falou desse individualismo que se vive hoje e muito em função das redes sociais mesmo, da influência dessas novas tecnologias. Elas são necessárias, mas elas têm que ser, sim, utilizadas de forma equilibrada, como tudo na vida. O excesso é vício, já dizia Aristóteles, né? O equilíbrio está no meio, qualquer excesso é vício. Na verdade, ele não falava em equilíbrio, ele falava em virtude, adaptando aí. O equilíbrio está no meio, no meio. Qualquer excesso é visto, se tiver para mais, se tiver para menos, não está equilibrado. Então, usou demais as redes sociais, não está equilibrado. Perdeu muito tempo checando mensagens, informações, tem algo sendo deixado. E aí, só complementando, isso afeta no desempenho, inclusive, profissional, gente. Porque o vício, né, é um vício. Então, muitas vezes, aquele jovem ali, tão habituado a checar o celular o tempo todo, eh, vai para uma empresa, começa a trabalhar ali, muitas vezes não é um trabalho que demande o uso de celular e acaba estando ali vidrado e muitas vezes perde oportunidades porque não se foca no trabalho, né? E aí muitas vezes é mesmo dispensado, é descartado do mercado porque não consegue ter foco, atenção naquilo que é necessário. Foi claro, meninos? Deu para entender em linhas gerais o tema? Esse é um tema que eu sempre trago. Eu repito esse tema. Alguns temas eu repito, viu, Giovana? Você já escreveu sobre esse tema aí. Giovana já Assim, conhece, Mari também. Oi. se eu falar na proposta algo relacionado a um projeto ou algo assim relacionado às redes sociais para as pessoas pararem de usar tanto, seria ambiguidade? Como assim? Pararem de usar como? Às vezes as pessoas, influenciadores, começassem a falar mais sobre isso, fazer como se fosse uma campanha na Sim. internet para fazer as pessoas saírem desse meio, seria ambiguidade, uma vez que já estaria promovendo isso num meio que eu estou criticando? É uma proposta. Não é tão viável, digamos, não é tão real, porque os influenciadores digitais, eles querem influenciar.
O nome já diz, né? O trabalho deles é justamente esse. Então, se eles sugerirem às pessoas que não se liguem tanto às redes sociais, prejudicam o próprio trabalho. Aí você poderia sugerir uma conscientização, sim, mas por parte do poder público, de campanhas educativas amplamente divulgadas nos veículos midiáticos em geral, não somente nas redes sociais, na televisão, rádio, né? Outdoor, nos veículos de comunicação em geral, que atinjam ao grande público, à grande massa. E também as campanhas feitas na escola, que é um espaço para isso, para discussão. Deveria ser um espaço de discussão de questões sociais, e nem sempre é. Então, as campanhas poderiam sim ser feitas nas redes sociais, alcançaria o público-alvo que está ali conectado, mas pelos influenciadores é que não é tão convincente, né? Como é que o influenciador que depende do público que o acompanha, que está ali para influenciar, vai sugerir que, né, enfim, os internautas não acessem tanto as redes. Então não fica tão convincente. Mas as campanhas podem ser feitas sim, viu, Gabriel? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Oh, sem por nada. Bom, em linhas gerais, então, entenderam, meninos? O tema? Tá ok? Sim? Então tá. Bom, agora, por fim, vocês estão vendo que eu vou pegando todos os arquivos que eu coloco lá, né, que eu me proponho a dispor durante a aula. O outro arquivo, o último arquivo que eu trouxe hoje, foi um texto 1000. E eu queria que vocês ficassem muito atentos, porque eu quero muito que vocês compreendam realmente essa estrutura de texto, meninos, tá? Principalmente para quem ainda não compreende bem como fazer a redação 1000. Então, viu? Ou a redação Enem, né, na estrutura que deve ser. Então, eu coloquei aqui analisando um texto 1000, nota 1000 do Enem 2020. Está aqui até a foto da estudante que fez esse texto aqui que eu vou analisar com vocês, tá? Eu até já trouxe isso em aulas anteriores, mas estou retomando, que é a estrutura, né, do texto Enem. Primeiro, que o texto tem que ter 4 parágrafos, exatamente 4, não mais que isso, nem menos que isso. No primeiro parágrafo, a introdução. No segundo e terceiro, o desenvolvimento. E no quarto, a conclusão. O que fazer na introdução? Apresentar a tese e os argumentos. A tese é a ideia que vai ser defendida. E os argumentos são as ideias que sustentam essa ideia maior que a tese. Bom, vamos ver isso concretamente daqui a pouco. No segundo parágrafo, vai ser explicado o primeiro argumento. No terceiro parágrafo, o segundo argumento. E no quarto parágrafo, a proposta. Quem faz dentro dessa estrutura já tem 50% da nota garantida. Ou até mais, eu diria, já tem a nota lá acima daquela média nacional, porque já fez dentro do que é esperado, né? Fez os 4 parágrafos, um de desenvolvimento, um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, já está dentro do que se espera. Agora, é preciso observar que cada um desses parágrafos, desses 3 primeiros parágrafos, primeiro, segundo e terceiro, o parágrafo de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, tem que ter pelo menos uma área de conhecimento, ou seja, uma abordagem consistente e rica que se apoie em conhecimento adquirido, né, ao longo da vida escolar e na vida em geral. A pergunta aqui, tem que ter os argumentos na introdução? Tem. Eu vou mostrar isso no texto meu agora. Tem. E essa banca corretora que está aí da Unesp, ela é extremamente criteriosa nessa estrutura. Por isso que eu estou insistindo com vocês nessa estrutura, tá? Eles pontuam mesmo, se não apresenta lá na introdução a tese e os argumentos, isso é penalização, na certa. Tem que ser nessa estrutura certinha. Bom, uma área em cada um desses 3 primeiros parágrafos é aquilo que eu sinalizei para vocês, muitos de vocês na redação, que eu corrigi dessa semana. Ausência de área do conhecimento no segundo parágrafo, por exemplo. Você começou a redação lá com um filme.
Ótimo, tem uma área de conhecimento lá, arte. Aí no terceiro parágrafo, você pôs um dado estatístico, que tem a ver com atualidades, conhecimentos gerais. Um dado é sempre uma informação rica, é atual, é conhecimento. Mas e no segundo parágrafo? Você fez o comentário ali, a abordagem, sem nada tão enriquecedor. Isso também é ponto para penalização. Porque o que é verificado é se há pelo menos uma área em cada parágrafo. Se em cada um desses 3 primeiros parágrafos você trouxe uma informação rica, você trouxe algo inteligente, que acrescente, algo diferente, inclusive, do que estava nos textos motivadores, ou até pode ser algo que estava nos textos motivadores, mas de uma forma bem desenvolvida. Então, quando eu sinalizo lá na correção, porque talvez vocês às vezes não entendem a correção, né? A ausência de área do conhecimento, eu quero dizer isso. Ali naquele parágrafo, você defendeu a ideia, você desenvolveu o tema, mas você não enriqueceu. Faltou uma informação ali, faltou uma área ali. Os parágrafos, vou mostrar daqui a pouco, eles têm que ser completos, gente. Isso aqui, nossa, desculpa, é algo assim, também muito observado. Nos parágrafos de desenvolvimento, principalmente, você tem que ter essas 3 partes. A ideia principal, só um minutinho. A ideia principal, né, que é a introdução daquele parágrafo em que você vai retomar o argumento, a explicação da ideia principal, que é o desenvolvimento do argumento, e a conclusão, que é a finalização do argumento. Ou seja, tem que ter essas 3 partes. Se não tiver essas 3 partes, há penalização. E, por fim, lá no quarto parágrafo, ao elaborar a proposta de intervenção, tem que responder as 5 perguntas. Quando você elabora a proposta, você tem que mostrar o que é que você sugere como solução, quem vai fazer a ação, como fazer a ação, qual o efeito e uma outra informação a mais, que é o chamado detalhamento. Isso também é seguido à risca. E aí também um aspecto que eu imagino que tenha feito com que as notas, de alguma forma atribuídas, né, tenham caído, embora a média nacional tenha aumentado, mas vocês veem que o número de notas 1000 diminuiu, por mais que o número oficial não seja, como eu disse no início, as 28, mas ainda assim, com certeza, houve redução do número de notas 1000, é porque essa banca é muito exigente e está apertando cada vez mais o cerco, né? Até porque os candidatos também vão se preparando, como vocês estão aqui, em busca de uma nota de excelência, né? Querem aperfeiçoar, querem cada vez mais alcançar uma boa nota na prova. Então, o nível dos candidatos vai subindo e o nível de exigência também. E aí, onde começam a exigir? Nessa estrutura. Às vezes o texto é muito bom, mas não tem a estrutura esperada, então não é aceito. Hoje, inclusive, um aluno me procurou dizendo que ele teve amigos universitários, já universitários, que tiveram notas baixas, 400. E ele me disse assim: mas eles já estão na faculdade, eu não entendi. Estão na faculdade, mas se não estiver treinando para fazer a redação dentro dessa estrutura, a nota não é boa. É como se fosse uma receitinha de bolo mesmo, gente. É isso aqui, é uma fórmula. Quem tem as maiores notas? Quem faz dentro dessa fórmula? Quem faz certinho? Aqui a gente tem, né, na salinha. Né, Mari? Uma universitária também. A Mari aí ficou afastada um tempinho, né? Dessa prática de redação em ensino médio, está sentindo, né, Mari? Me permita comentar aqui, só para ilustrar mesmo, porque não é porque está na universidade, mas já está na universidade, daí ele não está escrevendo redação Enem e não está escrevendo dentro desse formato. E lá eles querem certinho dentro desse formato. Às vezes a pessoa tem boas ideias, mas vai jogando. Você ficou 3 anos parado, pois é. Vai jogando as ideias no papel, não é o seu caso, eu sei. Mas muitos lá, ó, vai jogando as ideias, ai, né? Até se acham, sou cara, é claro que redação eu vou bem. Falou do tema, mas não fez dentro dessa estrutura.
Falou do tema, mas, por exemplo, fez um texto de 5 parágrafos, não vai ser aceito. E a Mari ficou parada 3 anos e ela viu que a exigência na proposta de intervenção mesmo, né, Mari? Mudou. Pois é. Então, gente, é o segredinho. E aí eu trouxe um exemplo de um texto, né? Que estão sendo publicados ainda. Eu encontrei esse texto, nota 1000, e trouxe para vocês. Eu até esqueci de colocar aqui o nome da aluna que redigiu, tá aqui, ó. É essa aluna aqui, olha, olha aqui o espaço dela, ó. Não tem celular por perto, ó. Tá vendo? Olha lá, cheio de anotações. De vocês, o quarto de vocês, o espaço de estudo de vocês também é assim? Sinaliza aí para mim. É assim? Ana Luísa Borati, meninas. Maria Clara, família Borati aí. É assim também o espaço de vocês? Pois é. Olha lá, ó, todo preparado para os estudos. Então ela escreveu esse texto. Depois, gente, ficou bem coloridinho isso aqui, hein? Nossa, até cansou, doeu. Doeu, Tia Rosa, as vistas. Mas eu fiz assim, justamente para mostrar que tem esse formatinho certinho da estrutura, tá? É a receitinha. Então, vou ler o texto dela todo primeiro. Queria que vocês prestassem bastante atenção às ideias, inclusive ao vocabulário que ela emprega, tá? Vocabulário que não é tão formal assim, porque para escrever bem não tem que ser assim. No filme estadunidense Coringa, reinou, né, Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde-amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de casos de depressão da América Latina. E, mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados no cuidado com essas condições. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo Zygmunt Bauman. Bukowski as descreve como presentes na sociedade, mas não cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes
e os fracos, em que os fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atingem os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. Tal conjuntura segregacionista contraria o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Dessa maneira, essa celeuma urge ser solucionada para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. Portanto, são essenciais medidas operantes para a reversão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Para isso, compete ao Ministério da Saúde investir na melhora da qualidade dos tratamentos a essas doenças nos centros públicos especializados de cuidado, destinando mais medicamentos e contratando por concurso mais profissionais da área, como psiquiatras e enfermeiros. Isso deve ser feito por meio de recursos liberados pelo Tribunal de Contas da União, órgão que aprova e fiscaliza feitos públicos, com o fito de potencializar o atendimento a esses pacientes e oferecê-los um tratamento eficaz. Ademais, palestras devem ser realizadas em espaços públicos sobre os malefícios das falsas concepções de prazer e da importância do acolhimento das pessoas doentes e vulneráveis. Assim, os ideais inalcançáveis não mais serão instrumentos segregadores e, finalmente, a situação de Fleck não mais representará a dos brasileiros. É 1000, né, gente? É 1000. Então, 1000 é um texto de excelência, né? Sem dúvida, é uma argumentação rica, muito bem estruturada, agora toda dentro da técnica, dentro dessa estrutura que eu mostrei para vocês de início, que não vai dar tempo de detalhar hoje, mas eu volto a isso na semana que vem. O arquivo está aí, vocês também podem estudá-lo, que vão compreender, porque aqui estão feitas as observações. Primeiro aspecto é que ela realmente apresenta aqui a tese. O que é a tese? A ideia a ser defendida. Ela mostra aqui que realmente as doenças mentais ainda configuram um desafio a ser sanado, né? O estigma associado às doenças mentais configura um desafio a ser sanado. Então, essa é a ideia que ela vai defender no texto. Ou seja, a tese é aquela ideia que retoma o tema. O tema propunha discussão em torno do estigma, do preconceito existente a quem tem doenças mentais. Essa ideia proposta como tema tem que aparecer na introdução. De uma forma ou de outra, você tem que evidenciar para o corretor que você vai tratar exatamente do tema proposto. É como se eu dissesse assim para o corretor: corretor, eu entendi o tema, tá? Eu entendi que é para falar do preconceito e eu vou falar dele aqui. Eu vou falar que esse estigma associado às doenças mentais é um problema a ser sanado, é um desafio. Então vejam que a ideia do tema está aqui, a tese está aqui, ela tem que aparecer. Em seguida à tese, tem que aparecer os argumentos. Ou seja, por que que existe esse estigma associado às doenças mentais? Primeiro argumento, a negligência governamental. Ou seja, o descaso do governo em relação ao problema. Segundo argumento, a discriminação. Existe também esse preconceito aos doentes mentais pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela, ou seja, dos brasileiros. Depois eu vou comentar esse texto com mais calma, como eu disse, semana que vem eu retomo. Ela usou aqui uma linguagem bem figurativa, né, para não repetir população brasileira. Ela usa verde e amarela, uma linguagem mais conotativa, figurada. Não é muito recomendável, mas aqui ela soube fazer de uma forma adequada que não tornou a argumentação uma argumentação emotiva, subjetiva, enfim. Mas o que interessa aqui é que na introdução, então, aparece a tese e aparece os argumentos.
quem tinha me perguntado aí anteriormente sobre a tese e os argumentos dessa obrigatoriedade, veja só, tem que aparecer. Tem que aparecer. É obrigatório, sim. Tem que haver lá na introdução a tese e os dois argumentos. Na sequência, como eu disse, no segundo parágrafo, a explicação vai ser em torno desse argumento 1. Então, todo o segundo parágrafo vai ser construído desenvolvendo essa ideia. Ou seja, a ideia sugerida aqui foi de que o governo é culpado, grosso modo, por esse preconceito às doenças mentais. Então, essa ideia do argumento 1 vai ser desenvolvida no segundo parágrafo. A segunda ideia, mostrada como argumento 2, que é a discriminação por parte da população a quem tem as doenças, vai ser desenvolvida no terceiro parágrafo. Então, é como se eu mostrasse lá na introdução X e Y. No segundo parágrafo eu explico o X, no terceiro parágrafo eu explico o Y, na sequência. Eu mostro tudo que vou falar, depois eu desenvolvo as ideias apresentadas em parágrafos distintos, sequencialmente. É como alguém, quando começa a palestrar, falar em público, ele já delimita, olha, nessa palestra eu vou falar disso, daquilo outro. Então, ele já adianta ali, faz aquela introdução. Ao longo da palestra, ele vai explicar, desenvolver aquela ideia que ele se comprometeu a falar no início da palestra, para depois concluir. A estrutura é simples, meninas. Não é nada tão complexo assim. Pelo menos de se pensar, né? De construir, eu sei. Mas a estrutura em si é essa. Você apresenta a ideia e depois vai explicar. Mas o que eu quero chamar a atenção, ó, ficou bem colorido, meninos, eu sei, mas foi proposital. É que cada um dos parágrafos, foi o que eu sinalizei para vocês, né, de início aqui, ó, eles têm que ser completos. Eles têm os parágrafos de desenvolvimento, eles têm que ter a retomada do argumento, você falou lá em cima de um argumento. Depois você tem que retomá-lo, explicá-lo e concluí-lo. Então, é como se cada parágrafo do desenvolvimento fosse um mini texto. O texto grande tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada parágrafo do desenvolvimento também tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Imagine uma caixinha grande e uma caixinha menor. A caixinha menor tem que caber na caixinha grande. A caixinha grande é o texto completo. A caixinha menor são os parágrafos, que também têm que ser completos. Então, se vocês observarem, esse é um exemplo. Qualquer texto 1000 que pegarmos, para ser 1000, né? Tem que ter essa estrutura. Então, tem que ter uma frase de retomada do argumento, o desenvolvimento desse argumento, que é a explicação, e a conclusão do argumento. Tá vendo? Por isso que está aqui com 3 cores diferentes, eu quis mostrar isso. Tem que ter introdução, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter a conclusão. Vocês veem que o argumento 1 é a negligência do governo. Ela retoma essa ideia usando o termo omissão estatal, que é omissão do Estado. Essa ideia da omissão aparece aqui de novo, com outras palavras mais desenvolvidas. E quando eu digo desenvolvida, que é uma observação que eu pus para muitos de vocês na redação, é que vocês não desenvolvem. Eu coloco lá argumento pouco desenvolvido e sem conclusão. É isso. Você faz lá um parágrafo, não é porque o texto é digitado, não. Passe a limpo no papel, que vai dar lá em torno de 4, 5 linhas. Você não vai conseguir fazer um parágrafo completo, satisfatório, com 4, 5 linhas. Porque o parágrafo completo, satisfatório, com 4, 5 linhas, tem que realmente, em torno de 4, 5 linhas, não permite desenvolver a ideia. E aí vocês veem, vou voltar a analisar o texto com calma, tem uma série de observações para fazer em relação a ele, inclusive isso aqui, ó, ela traz um dado que estava lá nos textos motivadores, o de que o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão. Não tem problema você usar um dado, uma informação dos textos motivadores. Não pode copiar identicamente, igualzinho está lá, mas desenvolver a ideia pode. Vocês veem que, na verdade, aqui ela pega uma ideia que está lá, mas ela consegue desenvolvê-la e, inclusive, acrescentando aqui uma teoria, que é das instituições zumbi de Bauman.
Então, se observarmos também, ó, no primeiro parágrafo tem arte, olha as áreas do conhecimento com o filme Coringa. Então tem algo extraordinário, digamos, rico aqui, né? Que torna a argumentação rica, Coringa. No segundo parágrafo tem aqui a teoria do Bauman, tem o dado lá retomado, que poderia contar também com uma área, né? O dado estatístico, essa informação aqui, o dado de que o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão. Isso é um dado estatístico, apesar de não ter colocado aqui a porcentagem, mas é uma informação obtida a partir de uma pesquisa de um dado. Só que aí ela sabiamente acrescentou a teoria do Bauman. Então aqui tem sociologia, aqui tem arte, cinema, aqui tem sociologia. No terceiro parágrafo, vejam que aqui tem uma outra teoria, a teoria da Hannah Arendt, que é filósofa. Então, tem filosofia, arte, sociologia, filosofia. 3 áreas distintas. O repertório dela realmente é produtivo, que foi aquilo que eu mostrei lá aquela hora, que tem que ter uma área em cada parágrafo. E aí, depois a análise eu faço na próxima aula das ideias dela. O terceiro parágrafo tem a mesma estrutura aqui. A parte aqui, ó, né, em azul é a retomada do argumento. A parte rosa é o desenvolvimento, a explicação desse argumento. Ela explica o argumento. E o final, a conclusão do argumento. Se não houver essa estrutura completa, vai perder ponto. Então, como eu disse, o universitário que vai lá escreve bem e tem um bom vocabulário, mas se não fizer o parágrafo dele completinho assim, não desenvolver tão bem a ideia assim, ele não vai ter boa nota, porque essa banca preza por essa estrutura, né? Então, ela quer realmente o texto, ó, engessadíssimo. É como se dissesse assim, ó, tem que ser exatamente assim, tá? Você pode criar, trazer informações ricas, mas você tem que fazer desse jeitinho. É a forma, tem que seguir essa forma. Forma. É mais do que uma forma, é uma forma. É bem delimitado. E a proposta, já encerrando, que eu vou tratar disso na próxima aula, mas se vocês lerem, vocês vão entender. Tem aqui, aí a proposta eu não coloquei em cores diferentes, eu até ia fazer, comecei a fazer, mas ia ficar muito colorido. Aí eu trouxe a proposta completa e fui mostrando. Tem resposta para 5 perguntas. Se eu observar o que é possível apresentar como proposta, tal coisa, quem que deve fazer? Como vai fazer? Qual o efeito disso? Ou seja, para que ela vai ser feita? Que outra informação pode ser acrescentada aqui? A proposta, ela tem resposta para 5 perguntas. Então, é técnica acima de tudo. Então, para quem eu estou sinalizando lá, que não apresentou os 2 argumentos, as 2 causas do problema, nesse caso, né? Para quem não desenvolve o parágrafo de forma completa, para quem não usa os mecanismos coesivos, as palavras e expressões interligando bem as ideias, a nota não vai ser de excelência. Não vai ser. Porque é a fórmula. Né, gente? Então, repito, hoje eu, né, iniciei aí, mas na semana que vem eu continuo e eu vou retomar esse texto. Mas eu gostaria que vocês estudassem isso aqui, esse arquivo, releiam o texto, releiam, tentem compreender aqui, eu, né, fiz todo coloridinho, mas espera aí, por que isso aqui é explicação? Por que isso aqui é conclusão? Né? Veja, inclusive, que eu vou comentar, que a conclusão é marcada por uma expressão, a chamada locução conjuntiva ou conjunção, que demonstra a finalização da ideia. Então, que tem que aparecer lá uma palavrinha, uma expressão que mostra que você está fechando. Como aqui, desse modo, ou seja, diante disso que eu falei aí, é imprescindível que, para refutar, para contrariar essa teoria aí, né, isso seja revertido. Falou, falou, ó, então tem que mudar essa realidade. No terceiro parágrafo, dessa maneira, essa celeuma, o que é celeuma? Problema, problemática, essa, né, esse transtorno todo aí tem que ser urge, necessita ser solucionado para que o princípio da alemã, ou seja, da Hannah Arendt, que ela é alemã, era alemã, se torne verdadeiro no país tupiniquim, no Brasil. Ou seja, tem que ter um arremate da ideia. Quando eu coloco lá para vocês parágrafo sem conclusão, é isso, você não está arrematando a ideia, não está fechando o pensamento. Em linhas gerais, deu para entender, meninos?
mas eu volto a comentar, tá? Eu volto a comentar na semana que vem, estudar com vocês esse texto. Deu para entender então um pouco? Melhor até, quem não estava compreendendo tão bem a estrutura. Beatriz Ursino, que me perguntou aí ainda há pouco, sim. Mari, que está aí assustada com as mudanças, hein, Mari? Deu para entender? Aí pega a sua redação, quem me mandou a redação, e olha lá. Ah, eu entendi agora, Tia Rosa. Aquilo que você falou lá, que eu não respondi o como, é porque realmente eu não mostrei como que a ação vai ser feita. Aquilo que você colocou lá para mim, parágrafo sem conclusão, porque eu não concluí. Não, eu entendi, meu parágrafo não está com essas 3 partes, está pouco desenvolvido. Vai tentando entender as incorreções. Agora, claro, gente, isso é um processo, né? A prática é o exercício que vai levando ao aperfeiçoamento. Tá bom? Meus queridos, vou encerrando por aqui, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Até excedi um pouquinho do tempo aí, mas foi necessário, né? Eu fiz questão de manter essa aula da semana, né? Embora amanhã não cidade, né? Enfim, vão para chácaras, locais, sítios, enfim, que não tenha conexão, então não poderiam participar. Eu quis antecipar para não perdermos a aula da semana, para mantermos aí. Quem não pôde participar, a aula vai ser gravada, foi gravada, vai ser enviada para vocês. Luiz Otávio deve concluir hoje ainda e já envia, já coloca lá no grupo de WhatsApp e vocês podem rever a aula também quantas vezes quiserem, tá? Para poder enfim, compreender essas explicações melhor, ok? Muito obrigada, meus queridos. Uma ótima semana para vocês. Ô, Gabriela, obrigada. Gostou das cores, Mário? Coloridinho, mas deu para entender bem, né? Eu falei, meu Deus, tá papagaiado demais. Mas ajuda a Ficou entender que lúdico, as partes adoro. estão lá, né? É, Ficou mas dá para marcadinho, entender que ficou as ótimo. partes estão lá, né? Estão lá. Matheus, que bom que você gostou, Matheus. Espero que tenha ajudado, viu, Beatriz? Um beijo enorme, meus queridos. Semana que vem, quinta-feira, normalmente.